Olá, agora vamos mais um vídeo de cálculo de rotação em pórticos, mais a resolução de um exercício solicitado pelos alunos. Vamos lá. O exercício é o seguinte: determine a rotação no ponto C. O ponto C está aqui. E ele quer saber a rotação, ou seja, o ângulo que ele vai formar aplicando esta força de 5 kN. Ele é um porte metálico com as características de 200 GPa, que é a constante elástica, e o momento de inércia 15 vezes 10 a 6 mm². Um detalhe importante que tu tem que prestar atenção é nas unidades que tem nesse exercício, tá? Ó, o exercício da força está em kilonewtons, o E está em gigapascal e o momento de inércia está em milímetro². Então, o ideal seria passar todas as forças em newtons e a constante elástica também em newtons por metro quadrado e o momento de inércia em metros, metros na quarta, tá? Metro na quarta, de milímetro passar para metro na quarta. Então isso a gente vai fazer lá no finalzinho do cálculo, tá? Outra coisa, a fórmula que eu tenho aqui, que os alunos recebem, que é as várias formas de força para sofrer uma deflexão, ou seja, uma variação de posição. E neste caso eu não vou utilizar a força normal, nem o cortante e nem a torção, apenas este que é do momento, em função das informações que são dadas aqui, ó, o E e o I. Tá? Outra coisa, se eu vou calcular o ângulo, ó, o ângulo é só integral do momento virtual e momento aplicado, momento virtual. Mas vejam que na fórmula anterior dizia o deslocamento, a deflexão, esta fórmula. Então, neste caso, para calcular o ângulo, olha só que detalhe importante, ó, que o aluno às vezes não se dá conta. É a integral de 1 vezes o momento aplicado em função da distância dividido por EI. Por que eu coloquei 1? Porque se eu quero apenas o ângulo, então o momento virtual eu tomo como valor numérico 1. É como se fosse aplicar o momento 1 aqui onde está sendo aplicada a força de 5 kN. Tá? Muito bem. Então, qual é o meu trabalho a partir de agora? Descobrir o momento na viga, aplicado pela força de 5 kN. Então, eu tenho que saber o momento de BC, então a gente vai ver daqui a pouco, e o momento que existe na barra AB. Tendo esses dois momentos, daí a gente já vai direto para o ângulo, que é a fórmulazinha que está aí. Um detalhe importantíssimo. O momento é sempre uma força perpendicular à viga. Então aqui tem uma viga, estou desenhando aqui em vermelho, e aqui assim, ó, aqui eu tenho a força aplicada. Mas a força aplicada que eu tenho no exercício, ela não é perpendicular, então eu tenho que buscar a fonte perpendicular, que é essa linha aqui, ó, que eu vou chamar de linha L.
tá? Linha L. Então, essa linha L, eu tenho que saber o valor e a força representada por ela. No ponto B, eu tenho um ângulo de 60. O ângulo de 60. Para saber o ângulo formado entre a força de 5 e a força F em vermelho que está aí no vídeo, faço o seguinte, gente, ó. Para completar, ó, eu tenho 60. Aqui assim, ó, eu tenho 60, que é o mesmo, né? Então, logo em seguida, aqui no ponto C, eu tenho 90 graus entre F e a barra. Então, o complemento aqui assim, aqui vai ser 30 e entre F e o 5 vai ser 60. Então, o que a gente tem na verdade? Uma força para baixo de 5 kN. Temos uma linha horizontal e a força perpendicular aqui, ó. Este é o F que eu estou procurando, ó. Este é o F, ó, que está aqui, ó. Este é o F, tá? Que é perpendicular à barra BC. Se o ângulo aqui, ó, é 60 e nesse ponto eu tenho 90, automaticamente aqui será 30. E o pessoal que estuda, né, que vai atrás do conhecimento, já vai saber direto o valor de F aqui, ó. Que é o valor de F? Se eu tenho um ângulo de 30 e o cateto oposto que eu quero saber, então eu tenho seno. O seno de 30 é meio, então é a metade de 5. Se é metade de 5, então o meu F será 2,5 kN. Tá? Se você duvida dessa posição aqui, por favor, pega uma calculadora, trava o vídeo e vá lá fazer o esquema através da calculadora, tá? Então, 2,5. Ora, então a partir de agora eu só vou usar esse 2,5. Então, aqui, ó. Aqui, uma força de 2,5 aplicando na viga BC. Então, o meu X começará em C e termina em B. Tá ok? Então, vamos lá. O que me interessa? A força de 2,5 kN. Então, eu vou fazer assim, o momento é igual à força aplicada e o X, aqui, ó, tá vendo o X1 ali, ó? À esquerda, ó, X1, então, vezes X. Esta é a fórmula de momento de quem? Da viga BC. Tá? Então, eu já tenho o momento de BC. Tá certo? Então, é a única força que eu tenho aplicada aqui. Ora, no final, aqui no ponto B, eu tenho o momento em B igual a 2,5, que é a força aplicada, porque onde é a força aplicada não tem momento, vezes o X. E o X vai ser 3 metros. Então, o que eu tenho agora? 7,5 kN/metro. Então, eu tenho um momento no final da viga, que é neste ponto aqui, ó, neste ponto. B. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou precisar desse valor para a próxima viga. Tá? Então, por enquanto, nós temos um momento. Então, a gente vai ter que calcular o momento da viga CB, o momento, mais integral do momento AB. Tá? Então, a gente vai buscar agora esse valor aqui, ó, esse valor. Então, a gente já sabe que o 2,5x é da viga BC. Retomando. Neste ponto, a gente já sabe
que existe um momento positivo de quanto? De 7,5. E até chegar neste ponto, que era uma região aqui assim, ó, uma região aqui, eu tenho o momento de BC igual a 2,5x. E o momento aplicado em AB? Ele começa com 7,5, que está ali, ó, que é o final da viga BC. Ele começa com 7,5 e não tem mais momento. Então, ó, não tem mais momento. Então termina. Não tem. Ele não varia. Né? Chegou ali, 7,5. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Com essas duas informações, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui, mudar a cor. O ângulo é igual à integral do momento, porque o virtual já não precisa mais, dx. E quem é o momento? É a integral de 0 a 3 metros, que é da viga inclinada, do momento BC, mais a integral de 0 a 2 de quem? Do momento aplicado em AB. Tá? Então aqui eu tenho a formulazinha para buscar o meu resultado. Tá ok?